Bom dia, meus irmãos, graças e paz de Cristo. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 1. Livro de Lucas, Atos dos Apóstolos. À medida que os irmãos encontrarem, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 1 ao 8, tá bom? Vamos dar continuidade ao tema do domingo passado. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, suplicamos teu auxílio, Senhor, em mais esta manhã, reunidos na tua presença, Senhor, para prestar cultos ao teu nome, cumprindo assim, Senhor Deus, teu mandamento, Senhor, a tua instituição, para o bem da nossa alma e para a glória, Senhor Deus, do teu louvor. Te imploramos, Senhor, que nos ilumine nesta manhã, Senhor, que opere em nossos corações de acordo com teu soberano propósito, Senhor. Temos uma garantia na tua palavra de que ela não volta vazia, Senhor, que produzirá cheiro de vida para aqueles que buscam vida, Senhor, e cheiro de morte, Senhor, para aqueles que têm rejeitado a tua palavra e têm a consciência cauterizada. Que não haja, Senhor Deus, esse segundo tipo em nosso meio, Senhor. Mas uma coisa sabemos: tu operarás segundo o teu soberano propósito, Senhor. Tu operarás segundo a tua graça, Senhor. Tu operarás segundo aquilo que tu decidiste, Senhor, desde a eternidade. Os teus decretos, Senhor, não passarão, Senhor. A tua boa vontade, Senhor Deus, não será frustrada. Portanto, que tu opere em nosso favor nesta manhã, segundo a tua boa vontade. Ensina-nos, Senhor Deus, o que é de fato pertencer a ti. Não segundo nossos próprios conselhos, Senhor, não segundo nossos corações caídos, Senhor, mas o testemunho que importe a nós é o testemunho da tua palavra a nosso respeito. É o que te imploramos em nome de Cristo e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos estudando sobre o que é ser um cristão. Nós vimos duas instituições até agora que o Novo Testamento utiliza sobre o que é um cristão. Nós vimos que várias palavras o Senhor utiliza no Novo Testamento para poder nos trazer a consciência da nossa identidade. Quem nós somos? Essa é a pergunta que nós estamos respondendo. Nós vimos primeiramente que ser um cristão é ser o quê? Um cristão. Nós vimos que isso significa alguém que segue a Cristo, que tem o Senhor como aquele que conduz a sua consciência e a sua vida. Nós vimos que ser um cristão é ser um discípulo. Então, ser um cristão não significa somente se submeter ao Senhor de mente. Não significa conhecer em termos de mera informação ao Senhor Jesus Cristo. Ser um cristão é imitar o Senhor. E nós vemos que isso é garantido pelo Espírito. O Espírito opera nos santos
para que eles se tornem segundo a imagem e semelhança de Cristo. É isso que Romanos diz no capítulo 8. Nós vimos no domingo passado que ser um cristão é ser uma testemunha. Amém. Nós vimos então que a palavra para testemunha é mártires, ou seja, aquele que testemunha do Senhor Jesus Cristo. E que Marte, todo cristão deve ter um espírito de Marte, ou seja, ele é chamado para testemunhar de Cristo. Nós vimos que isso custará, talvez até a própria vida. Mas é isso que nós somos. E é muito interessante porque nós fizemos um percurso explicando, então, os vários textos que utilizam a palavra testemunha. E nós vimos que o livro de Lucas, tanto em Lucas quanto em Atos, o segundo volume, tem como propósito exatamente esse, testemunhar de Cristo. Nós vimos aqui no versículo 1 ele dizendo para Teófilo, Teófilo, eu escrevi o primeiro livro para te relatar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o conteúdo, meus irmãos, do Evangelho. Quem é Jesus Cristo? Quais são as promessas acerca dele? O que ele ensinou? Isso é o testemunho. É isso que uma testemunha faz. E nós vimos então que ao entender o que significa ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos o que é evangelismo. No domingo passado nós vimos que ser uma testemunha tem como natureza ser alguém que fala do Senhor Jesus Cristo, que testemunha de quem Cristo é, dos seus atributos, da sua obra, do que o Senhor Jesus Cristo opera em favor dos pecadores, do seu juízo, do seu reino. É falar das coisas de Deus. Uma testemunha é aquela que tem conhecimento dos fatos. Portanto, é alguém que se inteira da Escritura para ter os fatos sobre Deus e sobre, então, o Senhor Jesus Cristo. O que testemunha uma testemunha de Cristo? Do que ele viu na internet, passar rapidinho ali no videozinho do Instagram? Do debate que ele assistiu na televisão ontem? Não. Uma testemunha de Cristo testemunha acerca do quê? Do Evangelho de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Não consiste nas suas opiniões, consiste naquilo que o Senhor Jesus ensinou. Lembrem de Mateus capítulo 28. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Isso é testemunhar de Cristo, falar das coisas que o Senhor Jesus fala. Quem não fala das coisas que o Senhor Jesus fala é uma falsa testemunha, irmãos. Hoje, no livro de Atos, nós analisaremos, então, o lugar onde as testemunhas do Senhor testemunham, o tempo durante o qual devem testemunhar e o poder dado por Deus para testemunhar. Vamos ler então novamente a Escritura. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes das coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Primeiramente, então, meus irmãos, o lugar onde as testemunhas de Cristo atuam. Qual é o lugar? O mundo inteiro. Ele diz Samaria, Judeia e os confins da terra. Isso aqui é muito importante, seguindo na linha de raciocínio do domingo passado. A sociedade moderna, ela mediocrizou o significado de evangelismo. Os homens, para abafar a própria consciência da sua covardia de falar sobre Cristo, eles inventaram métodos que nada têm a ver com a Escritura e apelidam de evangelismo, irmãos.
Nós vimos que evangelismo tem um significado bíblico. A Escritura define o que é evangelismo. Evangelismo é anunciar o que Cristo é, quem Cristo é, o que Cristo fez. A Escritura é isso que está na boca do povo de Deus. Mas uma outra coisa foi mediocrizada: o fazer evangelismo. Nós achamos que para evangelizar nós precisamos de algo programático. Irmãos, determinados programas são até úteis. E são úteis para o povo do Senhor. Mas evangelizar significa testemunhar do Evangelho. Falar abertamente sobre o Evangelho. E isso é feito em todo o lugar. Em todo lugar. Não é feito na praça, no domingo de manhã, no dia tal, do mês tal, do ano tal. É algo que o crente vive. Falar do Evangelho é a essência do crente. Jesus Cristo diz que a boca fala do que o coração está cheio. Pela fala de um homem você conhece o coração dele. Vocês já ouviram aquela frase, né? Que alguns chamam de checkmate pastoral? Não, o senhor não sabe o que está no meu coração. Sei sim, pela sua fala. A sua fala testemunha do que seu coração está cheio. As suas conversas testemunham do seu coração está cheio. Nós precisamos entender isso, irmãos. Portanto, se um crente está cheio do Evangelho, se a palavra de fato satura o seu coração, logo a sua boca, a sua língua falará do Evangelho. E algumas pessoas dizem, não, é porque eu sou muito tímido. Nós vamos ver no final que o Senhor concedeu poder para que isso fosse feito. Mas sabe o que é engraçado? Tímido, via de regra, meus irmãos, tem amigos, tem colegas, escreve na internet, conversa com pessoas. O tímido não conversa com ninguém? Claro que conversa. E sobre o que ele conversa? As pessoas não são tímidas para falar sobre a cultura pop. As pessoas não são tímidas para falar sobre diversos assuntos, mas são tímidas para falar sobre o Evangelho. Não dá, irmãos. Não é isso que a Escritura testemunha de nós. Nós vemos profetas com personalidades diferentes, nós vemos apóstolos com personalidades diferentes, mas nós vemos que todos os crentes são preenchidos do Evangelho, portanto falarão do Evangelho em todo o lugar. É interessante que Lutero, ele cortava o cabelo em um determinado barbeiro, e ele queria evangelizar o seu barbeiro. Então o que ele fez? Ele escreveu um livro sobre a vida daquele homem, sobre a profissão do barbeiro e sobre o Evangelho, e entregou então aquele homem e falou sobre Cristo aquele homem. Nós temos então, meus irmãos, o chamado para falarmos do Senhor aonde nós estivermos. E algumas pessoas pensam assim, não, mas o problema é a ocasião, nós podemos ser impertinentes. Não! Sabe por quê? Porque os ímpios não são tímidos para falar as opiniões de Satanás para você todos os dias. Os ímpios, eles dão a sua opinião impiedosa sobre casamento. Os ímpios dão a sua opinião impiedosa sobre sexualidade. Os ímpios dão a sua opinião impiedosa sobre trabalho, sobre sonegação, sobre várias coisas, irmãos. O crente, portanto, tem todos esses assuntos para ser discutidos à luz do Evangelho e da graça de Cristo. Eles falam sobre divórcio, sobre como o casamento é ruim, e nós temos a oportunidade de dizer, nós não entendemos o casamento assim. Deus instituiu o casamento para refletir o relacionamento entre Cristo e a sua noiva. Portanto, nós prezamos por fidelidade, ausência de adultério, pureza no leito conjugal. E nós temos aí o Evangelho regendo um aspecto da vida. A grande questão é que a nossa visão do Evangelho ela é muito limitada, irmãos. Quando, na verdade, o Senhor restaurou todas as coisas em Cristo. Não é o que nós temos aprendido em Colossenses? O Senhor rege sobre todas as coisas. Ele é criador sobre todas as coisas. E o Evangelho da Graça é exatamente o poder de Deus para restaurar todas as coisas à sua glória. Portanto, todos os assuntos são ocasião para nós falarmos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aonde? Em todo lugar. O lema puritano de evangelismo era: evangelismo se faz o tempo todo, em todo o lugar. Quando nós entendermos isso, nós passaremos a ser testemunhas mais eficazes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entender que evangelismo não é um programa que a gente combina para poder fazer, e aí sim abafou a minha consciência, e aí eu posso falar sobre o que quiser, ter conversas imorais, inúteis, fúteis, infantis. Isso é testemunhar de Cristo? Não, irmãos.
Testemunhar de Cristo é falar do Senhor em todo o lugar. Como eu disse, programas são válidos, dependendo do programa, né? Mas evangelismo está muito além disso. Não é um ato que nós fazemos para abafar a nossa consciência. É um ato que nós fazemos porque nós fomos transformados por Deus. E nós fomos comissionados por Cristo a anunciar o evangelho da graça. Começando então em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Qual é o tempo durante o qual nós devemos testemunhar? Vamos ler aqui no versículo 7. Não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos abrir um texto paralelo em Mateus 28, irmãos. Versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O tempo todo, como eu falei agora há pouco. O tempo inteiro nós precisamos falar do Senhor Jesus Cristo. Se Ele transformou a nossa vida. E aqui entra o conceito que nós estávamos conversando ontem com alguns irmãos, né? O conceito de cosmovisão, ou seja, observar o cosmos, toda a realidade criada a partir da Escritura. Logo, todos os assuntos estão sob a autoridade de Cristo. Todos. Como dizia Kuyper, não há uma polegada da criação a qual Cristo não diga, me pertence, é meu. Ele é Senhor sobre toda a terra. E o Evangelho, todo o conselho de Deus fala sobre todas as coisas, meus irmãos. E nós somos capacitados em todo o tempo a falar do Senhor Jesus Cristo. Nossas conversas devem ser conversas regidas pela Escritura. Regidas pela Escritura. Nosso pensamento precisa ser regido pela Escritura. E quando isso acontecer, nossas conversas também serão. Todas as nossas conversas sobre família, sobre igreja, sobre tudo, será então regida pela Escritura. Quando? Todo o tempo. Em todo o tempo. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, esse tempo aí que o Senhor está falando, para a gente esperar e tudo mais, é o tempo que tu restaurarás o reino a Israel? A noção dos apóstolos ali era, será imediato. O Senhor irá e imediatamente ele instaurará então o reino. E eles ficam perguntando para o Senhor, é o tempo, Senhor, da tua vinda? É o tempo, Senhor Deus, que tu restaurará o reino a Israel? O Senhor diz, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês têm que se preocupar com o que eu estou mandando vocês fazerem. Essa é a grande questão. Ele diz, eu não comuniquei tempo a vocês. Eu não revelei o tempo a vocês. Eu não prefixei data para vocês. Porque não cabe a vocês. Ou seja, eu não vou revelar a vocês, é isso que Cristo está dizendo. O que vocês têm que se preocupar, então, é em fazer o que eu ordenei a vocês, até que venha o dia em que o Senhor instaurará o seu reino. Nós, portanto, testemunhamos na expectativa do reino. Como é que a oração do Pai Nosso inicia? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita venha a nós o teu reino. Observem os 3 primeiros pedidos, como nós conversamos ontem na reunião dos homens. Senhor, que o teu nome seja conhecido como santo sobre a terra. Senhor, que o teu reino venha, Senhor. Senhor, que a tua vontade seja feita em todo o cosmos, Senhor. Depois vem o pão nosso de cada dia. A preocupação do crente com o reino, ela está acima da sua preocupação com comida e bebida, irmãos.
A oração do Pai Nosso inicia com 3 petições falando sobre a glória de Deus. O teu nome santificado, Senhor. O teu reino implantado, Senhor. A tua vontade feita sobre toda a terra. O mal banido. Os homens maus, Senhor Deus, banidos. E a tua glória reinando. É assim que o crente faz. Ele testemunha do Senhor Jesus Cristo na ardente expectativa do reino. E ele testemunha sobre esse reino que se aproxima. Observem que o Senhor estava conversando com os apóstolos quando ele ressurgiu dos mortos. Quando ele ressuscitou. Versículo 3 do capítulo 1 de Atos. O Senhor Jesus ficou quantos dias que Lucas diz aí? 40 dias. E o que ele fez durante esses 40 dias? Versículo 3. Jesus ressuscita e então determina passar 40 dias com seus apóstolos. Qual foi a atividade de Cristo com os apóstolos? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes das coisas relacionadas com o reino de Deus. 40 dias, meus irmãos. Jesus é um modelo de como nós devemos ocupar o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas conversas. Portanto, o tempo inteiro, irmãos, o evangelho do reino, ele regula a nossa vida, as nossas emoções, o nosso pensamento. E assim nós somos chamados a testemunhar de Cristo em todos os lugares e o tempo inteiro. E como eu disse, o simples fato de estarmos vivos constitui assunto, meus irmãos, para que nós falemos do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por fim, nós falamos agora há pouco sobre timidez. Não é algo que está em nós. Nós lemos no domingo passado também, Paulo constantemente, no retrasado, né? Paulo constantemente falando aos coríntios, prestem atenção, não deem ouvido à conversa fiada desses homens, são uma retórica aparentemente piedosa, é uma retórica aparentemente amável, mas não tem eficácia de piedade, porque eu não fui até vocês com retórica humana. Não consiste na capacitação, meus irmãos, de dons meramente naturais. Essa obra de testemunhar não está alicerçada sobre as nossas capacidades naturais, não está alicerçada sobre elas. A nossa transformação não foi operada por nós. A nossa nova vida não foi operada por nós. A nossa nova mente, a mente de Cristo que nos foi dada, não é nossa, é do Senhor. Nós somos novas criaturas, renovados por Deus, por meio da operação do Santo Espírito. E o Senhor então diz isso. Versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E então, Jesus, no versículo 8, diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser cheio do Espírito é ser cheio do testemunho do Senhor, é ser cheio da palavra. Abra em Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Versículo 18, irmãos. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém cheio do Espírito Santo, genuinamente, é alguém que transborda a palavra de Deus. O Espírito é o Espírito da palavra. O Espírito é o Espírito que traz a palavra. O Espírito é o Espírito que inspira a palavra. O Espírito é o Espírito que ilumina o crente para a compreensão da palavra. Ser cheio do Espírito genuinamente é transbordar da palavra do Senhor. Não é algo que está em nós, irmãos. Ao nós buscarmos poder do Senhor, receberemos poder do Senhor para falar do Evangelho da graça de Deus. É algo que está em Cristo.
Quando o Senhor Jesus Cristo envia os apóstolos, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, ide. É sobre a autoridade de Cristo, é sobre o poder de Cristo, é sobre o Espírito de Cristo capacitando o crente. Não é para nós que nós devemos olhar, é para o Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, entendendo de fato, genuinamente, com o coração circuncidado pelo Senhor Jesus Cristo, quem nós éramos e quem Ele nos fez, então nós falamos, meus irmãos, da graça de Deus e anunciamos e testemunhamos sobre o Senhor, porque não é uma obra que está alicerçada em nós, é uma obra alicerçada em Cristo, na sua autoridade e no seu poder. Amém, irmãos? Então o Senhor considera oportunidade para nós. Paulo regularmente fala isso: olha, orem por mim, eu quero que uma porta determinada seja aberta, ou seja, uma ocasião para entrar naquela cidade, uma ocasião para entrar no meio daquele povo. Orem para que o Senhor abra a porta, orem para que o Senhor ele me dê capacidade para ministrar a palavra. É no poder do Espírito, irmãos. De fato, nós nos preocupamos em testemunhar sobre Cristo. As nossas orações, elas estão regadas com esse pedido, irmãos. Senhor, me capacita a testemunhar de Ti, Senhor, com a minha língua e com a minha vida. Enche-me do Santo Espírito, Senhor, para que eu não me embriague com as coisas dessa terra e fale coisas inúteis, com pessoas fúteis, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, a falar de maneira espiritual, para que haja conversão, edificação, graça. Abra uma porta, Senhor Deus, para mim naquela família. Abra uma porta, Senhor Deus, para mim com aquele meu amigo. Permita, Senhor, concede-me ocasiões, Senhor Deus, me capacita para poder testemunhar do Teu Evangelho. Isso está presente em nossas orações, irmãos. Isso nos preocupa. Isso nos incomoda. O fato de que o nome de Deus ainda não é reconhecido como santo sobre toda a terra. O fato de que ainda o reino não foi implantado na sua consumação. O fato que a vontade de Deus ainda não é obedecida pelos homens em todos os lugares. Nós temos orado como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Venha, Senhor Deus, o Teu reino. Santificado seja o Teu nome. Senhor Deus, seja feita a Tua vontade. Isso é oração de genuínas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor dará poder. É uma promessa. É uma promessa. Ele diz isso. Esperem em Jerusalém. Vamos voltar a Atos, capítulo 1. Esperem, versículo 4. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. A promessa do Senhor falha? Falhou a promessa do Senhor? Não, o Espírito Santo foi derramado dentro de poucos dias, como o Senhor anunciou. E nós vemos em Atos, no capítulo 2, a igreja do Senhor ser cheia do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que é que eles falaram? Coisas de Deus. É isso que o texto diz. Nós os escutamos falar sobre coisas de Deus, cada um na sua própria língua. Vamos a Atos, no capítulo 2. Vamos ao versículo 7. Estavam atônitos. Nós vimos aqui que então o Espírito Santo desceu, no início do capítulo, tá? Enquanto eles estavam adorando o Senhor. Versículo 4. Vamos construir o raciocínio do livro. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Mas as pessoas não atentam para o que eles falavam aqui. Um texto extremamente, meus irmãos, deturpado. Vamos ao versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
é falar sobre as grandezas de Deus, irmãos. A promessa foi cumprida. O Espírito Santo nos foi dado. Ele enche a sua igreja. Ele enche você? Quais são as suas conversas? O que rege as suas discussões? Coisas espirituais? As grandezas de Deus estão na sua boca? Precisamos provar diante do Senhor se de fato, meus irmãos, somos testemunhas de Cristo. Quando nós olhamos para o que a Escritura fala sobre o que é ser uma testemunha de Cristo, nós vemos que a aplicação desses princípios desmascara propostas falsas de evangelismo. Desmascara e fecha brechas para que homens maus se apropriem da palavra do Senhor. Muitos homens maus, meus irmãos, dizem fazer evangelismo, mas as bocas estão sem a grandeza de Deus e as vidas não têm testemunho do Senhor, irmãos. Não tem. São pessoas que são escandalosas e ainda assim dizem evangelizar. E quando você analisa o que eles fazem como evangelismo, está totalmente fora da Escritura. Vamos romper com isso. Vamos romper com essa cultura. Como eu disse para vocês, a experiência que eu tive lá no sul, em Curitiba. As pessoas vieram com uma camisa com um coração, me entregaram um pirulito de coração e depois reuniram para agradecer ao Senhor pelo evangelismo que fizeram. Isso não é testemunhar do Senhor. Eu nem sabia o que era. Eu fiquei com medo de pegar o pirulito, sei lá, né? Na minha região teve a época, né, que a pessoa drogava o bombom e dava para as crianças. Eu fiquei até com medo assim. Aí quando eu vi, não, vamos orar. Aí atrás estava o nome da igreja. Isso não é evangelismo, irmãos. Testemunhar do Senhor Jesus Cristo exige coragem e custa ser odiado. Custa status, custa fama, custa sacrifício. As testemunhas de Cristo serão odiadas pelo mundo. É por isso que homens maus não farão, de fato, evangelismo. O testemunho do evangelho não está no seu coração, não estará na sua boca e custa um preço que eles não irão pagar. Nós precisamos entender isso. Mártir foram aqueles que, por testemunharem a Cristo, pagaram com a sua própria vida. Morreram, foram decapitados, entregaram a vida para dizer: esse evangelho é real e eu não tenho medo da morte, porque o meu Senhor me espera. Observem o testemunho de Estevão em Atos 7, meus irmãos, o que nós chamamos da primeira testemunha após a descida do Espírito. Ele fala sobre toda a lei, fala sobre toda a promessa do Messias, fala sobre como eles rejeitaram o Senhor. E então no versículo 54, Atos 7, 54, depois que Estevão prega e testemunha e diz para eles: homens teimosos, incircuncisos de ouvido. Versículo 51. Homens teimosos, incircuncisos de coração, de ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês recebem a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita dele. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu. Isso é ser uma testemunha de Cristo, irmãos. Menos do que isso é banalizar o Evangelho. É banalizar o Evangelho. É entregar a própria vida pelo Senhor. Custa caro, mas isso é um testemunho de Estevão, de que o que ele cria era real, ao ponto de entregar a própria vida, porque seria recebido no reino pelo Senhor Jesus Cristo. A convicção do crente move a maneira como ele vive. Você vive de acordo com as suas convicções.
os seus atos, as suas falas, o seu testemunho fala do que de fato você crê. Precisamos lembrar disso, irmãos. Se nós cremos poderosamente no Evangelho do Senhor, falaremos poderosamente do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não fomos chamados para viver para nós mesmos, Senhor. Não fomos chamados, Senhor Deus, para viver para este mundo, Senhor. Não fomos chamados para ocupar a nossa vida de forma inútil, Senhor Deus, e fútil. Fomos transformados, retirados do mundo, Senhor Deus, transformados para a glória do Teu nome, preparados para andar em boas obras que foram preparadas de antemão. Recebemos a promessa, recebemos o Espírito, e o que nós temos feito, se de fato estamos em Ti, Senhor. Ó Senhor, nos conduz ao arrependimento nesta manhã, Senhor. Nos conduz a confrontar o nosso coração com a Tua palavra, sobre como nós temos vivido, do que nós temos falado, Senhor, como temos utilizado o nosso tempo. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Aviva os nossos corações, Senhor. Limpa, Senhor Deus, aqueles que estão cheios de rapina e morte, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, aqueles que falam ser Tuas testemunhas, mas não testemunham de Ti, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, uma mente cativa à Tua palavra, Senhor. É o que nós imploramos a Ti, ainda que isso nos custe a própria vida, Senhor. Não devemos temer, Senhor, se nós cremos na realidade do Evangelho, se nós cremos, Senhor, que Cristo venceu a morte, Senhor, nós também não teremos medo dela, Senhor, porque o nosso Senhor a venceu. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Foi tragado pela vitória do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Tragado foi, morte, o teu aguilhão. Tragado foi. Que não venhamos a temer, Senhor Deus, porque na vida e na morte nós pertencemos a Ti, Senhor. Ao Te pedimos em Cristo e Te agradecemos. Amém e amém.